Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alexandra, sou farmacêutica da Galena e estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma doença que mais cresce no mundo, que é a obesidade. Vocês sabiam que só em 2013 a Organização Mundial de Saúde considerou a obesidade como uma doença? Hoje ela é considerada, né, como uma doença progressista, recidivante e muito grave. A Organização Mundial de Saúde traz um dado extremamente alarmante. Hoje, nós temos no mundo inteiro 1 bilhão de pessoas obesas, 650 milhões de sobrepeso. Esse dado é muito sério. Além disso, 40 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão com obesidade. O grande problema da obesidade são as consequências, né, que levam a doenças muito graves, como alterações cardiovasculares, né, que pode levar a síndrome metabólica, AVC, diabetes tipo 2, né, que é muito comum nesse sentido, esteatose hepática, déficit cognitivo, sobrecarga, né, das articulações, entre outras doenças, que pode levar, inclusive, à incapacidade física. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui. Então, a obesidade, hoje, custa para a saúde um valor bastante alto. E o que é pior, né? Nós não temos, Brasil, hoje, não temos uma política pública interessante que sustenta tudo isso. Então, como é que a gente faz para bloquear isso? Como é que a gente... hoje, o que a gente vê? Né? A gente vê que essa doença só está crescendo e que, na verdade, a gente fala muito de expectativa de vida, mas tem um viés, né, do impacto da obesidade na longevidade muito forte. Então, assim, hoje a gente fala do aumento da expectativa de vida, mas a gente não ganhou qualidade de vida durante esses anos todos. E como que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Então, hoje eu vou chamar uma pessoa que está aqui comigo, a Ana Tércia, que vai falar um pouquinho sobre os avanços na abordagem do emagrecimento, né? Então, é uma evolução que a gente está assistindo. A obesidade, ela deve ter variadas intervenções para que realmente seja sustentável. É isso que a gente espera. É isso que eu estou aqui hoje com a Ana Tércia, eu vou apresentar ela já já. A Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, em parceria com a ABESO, desenvolveram uma forma de tratamento da obesidade, mostrando que, se o paciente emagrecer em torno de 10% a 15%, dependendo do IMC que ele já tem um ganho de vida, qualidade de vida. Por quê? Se ele emagrecer entre 10% e 15%, ele tem uma obesidade controlada. Isso faz com que diminua os parâmetros bioquímicos, né, indicadores ruins da obesidade, e ele tem um ganho nesse sentido, né, diminui as doenças associadas à obesidade. Por ser uma doença crônica, essa metodologia é muito interessante e ela tem que ser acompanhada e sustentada. Para falar dessa nova abordagem, explicar um pouquinho mais, eu estou aqui com a nutricionista Ana Tércia, professora, doutora e pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Ana Tércia está aqui hoje com a gente. Ela trabalha há 23 anos com obesidade e ela é a criadora, desenvolvedora do emagrecimento por fases. Tem uma experiência muito grande dentro da universidade e desenvolveu uma metodologia a partir da história do paciente, fazendo essa avaliação e entendendo todos os parâmetros bioquímicos. É isso, Ana Tércia? Olá, Alê, obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite da Galena para estar aqui com vocês. É isso mesmo, Alê. A gente criou um método que, na verdade, nada mais é do que uma proposta de divisão, né? Uma proposta de uma organização desse emagrecimento para que ele seja sustentável, para que ele seja saudável, para que ele seja duradouro e para que ele agrida o mínimo possível esse organismo. A gente sabe, como você mesma disse, que a obesidade ela é uma condição crônica, recidivante, ou seja, a gente não vai, não é algo que possa ser curado, infelizmente. E pensando-se sobre isso, esse indivíduo que vive com obesidade, ele vai ter que ter uma abordagem ao longo da vida. E essa é uma angústia de todos nós que trabalhamos com obesidade.
nutricionistas, médicos, psicólogos, né, pessoal da educação física. Na verdade, se existisse um método definitivo, nós não teríamos os índices de obesidade crescendo cada vez mais. Verdade, sem dúvida, né, Natércia? Né? Então, assim, se tivesse um tratamento, esse tratamento dá certo, isso aqui você vai fazer, vai emagrecer, nunca mais vai engordar, nós não teríamos aí os níveis cada vez mais alarmantes epidemiológicos da obesidade e do sobrepeso, como você bem citou. Isso só vem aumentando. Então, pensando nisso, e ao longo de toda a experiência, né, não só na universidade eu estou há 10 anos, nos últimos 10 anos, mas eu trabalho com obesidade há 23 anos. Então, assim, já trabalhei em consultório particular em diferentes cidades. Hoje a gente tem um ambulatório que a gente presta serviço para o SUS, que é outro perfil de paciente, né? Sim, sim, sim. E aí a gente, por essa experiência, né, e por tantos anos de estudo, tudo que eu estudei até hoje, mestrado, doutorado, sempre foi nessa linha de obesidade, a gente desenvolveu uma abordagem nutricional, gosto de falar assim, que a gente chamou carinhosamente de emagrecimento por fases, que nada mais é do que a organização dessa perda de peso. É uma forma de organizar, ou seja, o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois. Vocês que estão escutando aí, vocês devem saber que, assim, hoje, o que se discute? O que é melhor para emagrecer? Não é assim que o paciente pergunta? O jejum é melhor? Isso a low funciona? carb é melhor? Isso funciona, né? Achando que é tudo muito definitivo, né? Exatamente. E achando que só existe um. Então, um é melhor do que o outro. As pessoas têm esse pensamento, né? Será que se eu fizer jejum intermitente é melhor do que comer de 3 em 3 horas? Será que se eu fizer low carb? E se eu fizer uma detox? Será que eu posso comer pão? Né? E tem que tirar o glúten? Então, assim, quando, na verdade, o que a gente observou ao longo desses anos de experiência e de todos os estudos que a gente vem fazendo científicos? O emagrecimento ele não é linear. Ele vai mudando de acordo com que essa pessoa vai perdendo peso e o organismo vai reagindo a essa perda de peso. Você vai tendo alterações à medida que esse peso vai sendo reduzido. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que cada momento ou cada fase precisa de uma abordagem diferente. Então, muitas vezes, o mesmo paciente, num dado momento, ele vai fazer o detox, no outro, jejum intermitente, no outro, dieta DASH, no outro, dieta Ornish, no outro, dieta mediterrânea. Num dado momento, ele vai precisar de um suplemento, no outro momento, de outro suplemento. O que a gente fez foi organizar tudo isso em fases. E, Natércia, deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo passa pelas mesmas fases, certo? Certo. E o que muda é o quê? O tempo de cada uma que fica em cada fase? Exatamente. Porque como cada organismo é único, a gente precisa pensar na individualidade bioquímica de cada paciente. O que a gente percebe é que tem pessoas que ficam mais tempo na fase 1, outras passam rápido pela fase 1, já vão direto para a fase 2. Tem gente que demora para chegar no que a gente chama de platô, que seria a fase 3. Tem gente que quase não chega ou vai levar muitos meses para chegar no platô. Então, de fato, o que diferencia um indivíduo do outro é o tempo que cada um permanece em cada fase. Porém, todo mundo passa por todas as fases. Que, na verdade, acredito que seja um conjunto de fatores que faz com que um fica mais tempo ou menos tempo em cada fase, é isso? Exatamente. Inclusive, pensando aqui no estilo de vida de cada um, né? Isso. Porque a gente tem, acredito que você tenha, né, essa visão de cada um, que o estilo de vida do outro pode ser até melhor do que ou do que é mais obeso ou menos obeso, mas ele tem mais dificuldade de perder, né? Sim, sim. Então, é muito individualizado. Essa é a visão que a nutrição tem e traz para a gente, principalmente, esse olhar, né, muito individualizado da pessoa que está ali na frente, né? Então, vamos falar um pouquinho. Você falou que são 4 fases? Isso. A nossa metodologia é composta de 4 fases. Tá. Vamos falar um pouquinho da fase 1, que a gente estava aqui conversando aqui nos bastidores, eu e ela estávamos conversando um pouquinho sobre as fases. E essa primeira fase é a fase de choque, certo? Certo. A gente apelidou carinhosamente de choque. O que é essa fase, na verdade?
é a fase de emagrecimento que a gente chama de emagrecimento rápido. Toda vez que você gera algum estímulo para emagrecimento, inicialmente o organismo responde muito bem. E a gente apelidou de choque por isso, porque é como se... É claro que ninguém vai colocar o dedo na tomada, mas, mas o choque é no sentido de que qualquer estímulo que você dê ao seu organismo, ele vai responder com a perda de peso. Então, um estímulo de restrição energética, ou mesmo o início de uma atividade física, eu costumo dizer que essa fase 1, o que o paciente faz, qualquer coisa que ele faça, dá certo. O problema é que, muitas vezes, o paciente só fica na fase 1, ele não consegue avançar. Né? Então, assim, é uma fase que realmente ela é mais fácil. O emagrecimento acontece mais fácil, mas nesse momento já é o momento da gente começar a modular o que vai acontecer depois. Porque senão o emagrecimento para aí, que é o que a gente vê muito acontecer. A pessoa faz, às vezes, uma dieta por conta própria, toma um suplemento por conta própria, né? O que a vizinha tomou. Ah, minha vizinha tomou isso aqui, emagreceu 10 quilos, eu quero também. Aí o que vai acontecer? Na primeira fase vai acontecer qualquer coisa, gente, qualquer estímulo. Né? Qualquer estímulo você gera emagrecimento, mas... A questão é, a gente não quer que esse emagrecimento seja gerado e pare. A gente quer que isso continue. Por isso que, ainda na fase 1, a gente precisa cuidar para que esse emagrecimento seja eficaz e esse indivíduo consiga passar por todas as fases e depois consiga manter o peso perdido. Entendi. E nessa fase, o que você usa, né, como estímulo, tanto nessa questão das estratégias nutricionais, quais são os alimentos que são interessantes nessa primeira fase, quais são os suplementos, entre outras estratégias que você desenvolve para essa primeira fase? Ale, para te responder essa pergunta, é importante só a gente definir o que acontece nessa primeira fase. Claro. Né, para quem está ouvindo a gente. Nesse primeiro momento, a gente sabe assim, qualquer coisa que gere um estímulo de emagrecimento, o nosso corpo vai tentar se defender desse emagrecimento. Isso é da fisiologia humana. Então, na primeira fase, logo que você inicia o processo de emagrecimento, o hormônio T3, que é o hormônio tireoidiano ativo, né, ele já começa a cair. Só que, na primeira fase, você ainda não vê o impacto disso. Por quê? Porque gerou o estímulo, o organismo está tentando, né, se defender e isso faz perda de peso. É claro que, à medida que esse hormônio tireoidiano vai caindo, esse emagrecimento vai ficando mais lento, que é o que vai acontecer na segunda fase. Pensando-se nisso, pensando-se que num dado momento esse emagrecimento já vai ficar mais lento, que a tireoide, né, é a primeira a ser, vamos colocar assim, prejudicada, né, pelo problema, pela essa questão do emagrecimento, a gente começa a pensar em poupar essa tireoide, ou melhorar essa função da tireoide. Então, você quer dizer que lá na frente, no finalzinho da fase 1, a gente começa a ter uma diminuição da atividade da tireoide, certo? A gente começa desde o início. Desde o início. Começou a emagrecer, o hormônio tireoidiano começa a cair. Alguns estudos, inclusive, falam que isso é transitório. Que se o emagrecimento for bem feito, esse hormônio tireoidiano cai e depois ele volta ao normal. Entendi. Mas o que acontece? Desde o início da primeira fase, esse hormônio ele começa a cair, só que a pessoa não percebe, porque por mais que ele esteja caindo, essa queda vai sendo lenta. Então, a primeira fase, o emagrecimento está, muito bom. Onde que esse indivíduo vai sofrer esse impacto? Na segunda fase. Segunda fase. Aí ele vai ter um impacto que a gente vai falar daqui a pouco da segunda fase, que é o emagrecimento mais lento. Tá certo? Então, pensando-se nisso e sabendo-se que isso vai acontecer, a gente já começa a pensar na modulação da tireoide. O que eu posso fazer para a minha tireoide funcionar bem, para que ela não tenha uma queda tão grande dos seus hormônios? Porque aí, pensa comigo, se eu consigo fazer isso, o meu paciente fica mais tempo na primeira fase. E quanto mais tempo ele ficar na primeira fase, maior é a magnitude da perda de peso dele. Assim, porque a tireoide está funcionando, vamos falar, normalmente. Exatamente. Então, ela favorece a perda de peso nesse sentido. Isso. E quais são as estratégias que você usa? Olha, na primeira fase, eu costumo dizer que eu nem faço nenhuma estratégia muito diferenciada, não. Eu deixo isso como carta na manga para as fases seguintes. Eu entro com uma alimentação de 3 em 3 horas, aquele beabá mesmo.
A gente só melhora a qualidade da alimentação do paciente. Uma coisa que eu faço muito na primeira fase é reduzir a exposição às toxinas, tanto alimentares quanto ambientais. Porque a gente sabe que a tireoide, ela funciona como uma esponja. Ela capta todas as toxinas. É um radar, né? É o radar. Ela acumula toxina. Isso aí. Então, o que a gente precisa? Fazer com que essa tireoide ela esteja cada vez menos sobrecarregada. E eu vou conseguir isso se eu tirar, né, essas toxinas de campo. É claro, ninguém vai mudar de país, ninguém vai deixar de respirar. Então, assim, algumas toxinas não tem jeito. Mas, por exemplo, algumas eu consigo diminuir. Então, eu dou orientações do tipo evitar potinho de plástico, que tem bisfenol, porque comprovadamente o bisfenol do plástico interfere na tireoide. Eu peço, por exemplo, para o paciente evitar papel alumínio na cozinha, preferir o papel manteiga. Por quê? Porque o papel alumínio vai soltar alumínio, que para a tireoide é ruim. Se for um paciente que tem condição de fazer isso, a gente pede até para trocar as panelas. É claro que a gente tem que avaliar a condição financeira, porque isso fica caro. Mas, se puder, panela de cerâmica, panela de vidro, panela de teflon, panela de barro, solta muita toxina. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você falando isso, acho que é importante pensar, nessa fase, entra a detoxificação? Então, eu não chamaria de detoxificação, mas uma dieta com característica detoxificante. E aí a gente poderia, por exemplo, aqui, pensando em suplementos, a gente poderia associar o Altilix. Pode. Né? Porque o Altilix é aquela alcachofra, né? Que ela tem uma Excelente. concentração de ácido clorogênico 10 vezes maior que a alcachofra comum. Né? Ela tem essa padronização em ácido clorogênico, ela tem a cinarina e ela tem a luteolina. E o que é importante do Altilix, né, na tércia? Que, na verdade, o Altilix funciona na fase 1 de detoxificação, por conta do aumento dos radicais livres ali, né, que é na fase 1, melhora a estabilização da membrana do hepatócito e ele também vai conseguir assim, ter atividade na fase 3 também, que é a fase de excreção, né? Mas principalmente aumenta a bilis, fezes, né? Então é uma detoxificação através das fezes. Então, além disso, o Altilix ele tem uma função de melhorar a motilidade intestinal, né? Então ele modula o pH intestinal, que eu acho fantástico. Além disso, o Altilix ele tem estudos em estetose hepática, que eu acho que é bem importante quando a gente fala de detoxificação nesse sentido. E também ele tem estudos na glicemia, né? Então ele modula a glicemia. Então, eu acho ele fantástico. Eu acho que é interessante associar o Caquitim, que você estava falando para mim há um tempinho atrás. Aí, o Caquitim também é essencial nas fases 2 e 3 de detox. Né? Exatamente. O Altilix com Cactim é uma excelente associação, né? E é legal até a gente falar para quem está ouvindo, porque você falou de fase 1, fase 2, só para o pessoal não confundir, as fases que a Ale falou são as fases da detoxificação. É porque a detoxificação também é dividida em fases. São muitas fases. É para não confundir o pessoal. Então, assim, a Ale falou do papel, né, do Altilix nas fases da detoxificação. Fase 1, fase 2, fase 3 da detox, que acontece nas células hepáticas. O nosso emagrecimento também é por fases, mas é outra fase de outra coisa, só para não confundir, né? Mas muito bem lembrado, Ale, a gente usa sim. É importante entrar com esses suplementos que ajudam na detoxificação. É importante falar que a detox, né? A gente não vai fazer a detox característica para quem está perdendo peso, porque inclusive é contraindicado. Dieta detox não é indicada para perder peso, porque quando você perde peso, você elimina toxinas que ficam armazenadas no tecido adiposo. Então, se você faz uma detox para perder peso, o tiro sai pela culatra, porque esse paciente vai ficar com muito mais toxinas na corrente sanguínea. Mas um suplemento que tem ação detoxificante é muito bem-vindo, porque ele vai me ajudar a eliminar essas toxinas que acontecem naturalmente no processo de emagrecimento. E vejam, se eu tenho essas toxinas, isso também vai atrapalhar a tireoide. Então, você pega um Altilix, um Cactim, eles vão me ajudar a eliminar essas toxinas e isso não interferir na tireoide que eu estou querendo preservar, principalmente nessa fase 1. Eu acho que, assim, ó, pensando na tireoide, né, acho que é importante a gente lembrar do ideal.
Idealg perfeito. Esse eu quero falar. Porque fala na Tércia. Ele é meu queridinho. Por quê? O Idealg, ele estimula receptor tiroidiano, você sabia? Maravilhoso. É claro que ela sabia. Maravilhoso. É maravilhoso, porque é exatamente o que a gente precisa, né? Que estimule a tireoide. Então, realmente, Idealg é um dos que eu uso mais na primeira fase. É porque o Idealg, a gente fala, né? Ele é derivado, né, de uma alga, Isso. que é bem importante, porque assim, aqui no Brasil a gente não tem uma dieta, né, muito rica em iodo, né? Quando a gente pensa em reposição de iodo, a gente tem que pensar em alga. Não sei se vocês sabem, mas no Japão eles usam muita alga, né? E, na verdade, a quantidade de iodo que se tem no Japão, comparado com aqui de ingesta alimentar diária, é em torno de 13 miligramas. Nossa. É 13 miligramas. E, assim, é bem interessante falar isso, porque a gente tem uma certa preocupação com o iodo. Realmente tem que ter, né? Mas os japoneses comem muita alga e têm essa ingesta diária. Então, assim, o que tem no Idealg que se faz esse produto tão de excelência, né? Ele é composto de fluorotaninos, né? Fluorotaninos é como se ele fosse um polifenol da planta, mas é o polifenol da água, vamos falar assim, né? Então, assim, os fluorotaninos é de extrema importância. Ele faz a ativação da tireoide, né? Porque ele contém iodo, mas essa matéria-prima tem uma composição em micronutrientes extremamente importante. Não é só iodo, né? Tem vários outros micronutrientes importantes lá dentro. E lembrando que os fluorotaninos têm uma ação antioxidante. Então, você está falando da tireoide, dessa questão, né, que ela é o radar, que ela capta tudo, ele é um baita antioxidante também. Além disso, o Idealg ele tem uma função da diminuição da glicotoxicidade e da lipotoxicidade. Então, é realmente um ativo perfeito para essa fase. Né, que a Ana Tércia fala bastante do Idealg, né, e ele tem uma função também na inibição da amilase e da alfa-glucosidase, né? Diminuindo a absorção de carboidrato. Mas é fantástico quando a gente fala dessa composição de micronutrientes, em especial o iodo. Quando a gente fala de 400 miligramas de Idealg, que pode ser utilizado 200 miligramas antes do almoço, 200 miligramas antes do jantar, significa dizer que 400 miligramas equivale a 150 microgramas de iodo. Tá bom? Então, você está colocando uma dosagem que é a RDA, certo? 150 microgramas de iodo é a RDA. Então, é fantástico nesse sentido, né? Sim, e é exatamente isso, Ale, porque a gente precisa aliar tudo. A gente precisa aliar a estratégia nutricional, a suplementação correta e, principalmente nessa primeira fase, tentar reduzir ao máximo a exposição às toxinas. Então, como a gente estava falando, né? Evitar plástico, pensar nos utensílios da cozinha, pensar até nas toxinas mesmo de uso pessoal, maquiagem, desodorante, que a gente sabe que tem muito alumínio, tem muito perclorato, shampoo. Isso não parece, mas faz muita diferença nessa primeira fase, que é a fase realmente de emagrecimento mais rápido. Quanto mais livre essa tireoide tiver, melhor ela vai funcionar.